Boa noite, nação bugrina. Bem-vindo a mais um Arquibancada Guarani. Hoje o episódio número 122. Nossa, como tá passando rápido, né? Vai fazer um ano daqui a pouco. Bom, obrigado para todo mundo por todos os likes, visualizações depois do pós-jogo no derby, né? Um jogo horroroso. Não merecia as pessoas nem estarem interessadas, mas ficaram. A gente gosta, né, de discutir, de resenhar, de comentar, de ver as possibilidades. E é um pouco para isso que nós estamos aqui hoje, né? Tem um jogo amanhã, num horário esquisito, 4 da tarde de uma terça-feira. Mas é o que temos. Vamos dar um jeito de pelo menos os meninos cobrirem esse jogo aí para a gente poder falar um pouquinho no pós-jogo. Mas é um jogo importante para a gente, apesar da esquisitice do horário, é muito importante para a gente. E nós vamos discutir aqui por quê, né? Nós estamos ainda um pouco, acho que até já estamos esquecendo, né? Mas de ressaca do derby. Um derby horroroso, onde a gente poderia ter ganho, não fomos competentes o suficiente para ganhar, né? Talvez nem mesmo merecedor, mas tivemos uma chance, não conseguimos marcar. E, por incrível que pareça, a rodada foi tão favorável para nós que nós entramos nela em sexto lugar e saímos da rodada com o quinto lugar consolidado. O que eu quero dizer? A gente estava empatado com o Avaí, 4 pontos lá do G4, e agora nós estamos a 3 pontos do G4. Nós estamos consolidados e sozinhos no quinto lugar. Alguns caras que estavam perto da gente perderam. Portanto, a rodada em si, do ponto de vista campeonato, acabou não sendo ruim. Mas agora nós temos só 14 jogos. 14 jogos para fazer a lição de casa. Nós vamos falar muito deles aqui. Hoje, o Guarani é quinto colocado. Quinto colocado com 38 pontos. 10 vitórias. 8 empates. 6 derrotas. Gols pró 34. Não somos mais o melhor ataque. O Botafogo passou a gente. Gols contra 27. Saldo de mais 7. Aproveitamento de 52,8. O nosso adversário de amanhã, o Remo, do Felipe Conceição, que tem alguns conhecidos nossos. O Romércio, que já jogou aqui. O G2, o bom meia. Se eu não me engano, é Ernie, o lateral direito, que estava no Confiança, se eu não estou enganado, ou CSA, e foi para lá, faz bom campeonato. É um time em ascensão. Tem um ex-Santos também, meio acho que companheiro do Alanzinho, alguma coisa assim lá no ataque, jogando bola. É um time que ficou bem armado. Na mão de quem? Do Felipe Conceição, que a gente conhece bem. Então amanhã não é um jogo fácil, mas é um jogo de vitória obrigatória para o Guarani. Com toda a humildade que a gente pode ter, o Guarani, por conta do campeonato, por conta da condição do campeonato, não pode pensar em outra coisa que não a vitória amanhã. E nós vamos também aprofundar mais nisso. Esse nosso adversário, que eu falei um pouquinho, ele tem 24 jogos, 33 pontos, 5 a menos do que nós. 9 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. Gols pró 22, gols contra 25. Um saldo de menos 3, aproveitamento de 45,8%. Portanto, está no meio da tabela, é o 11º. Para nós pensarmos em classificação para a Série a gente tem que fazer no mínimo 62 pontos. Cara, hoje eu li algumas coisas. Eu acho que algumas pessoas até são bem competentes do ponto de vista jornalista. Eu, por exemplo, não sou jornalista, né? Mas como matemática, o negócio é horroroso. Os caras não sabem fazer conta mesmo. Então tem gente falando que o Guarani subir tem que ser 65 pontos. Porque não sei quem, o Tristão não sei da onde, falou que tem 95% de chance quem fizer 65 pontos. 65 pontos até eu acerto esse negócio. É óbvio que não vai precisar de 65 pontos. É improvável, vamos falar a linguagem certa, probabilística de matemática. Improvável precisar de 65 pontos. O mais provável é precisar de 62 pontos, próximo de 62 pontos.
talvez 61, talvez 63, mas é por aí. 65 pontos é óbvio, o cara vai disputar até quase o título lá. Fazer conta desse jeito, filho, meu Deus, jirico. Então, eu aposto em 62 pontos, tá? E 62 pontos, nós vamos precisar, em 14 jogos, vamos precisar de 24 pontos. Aproveitamento de 57,1. Então, nós precisamos de 57, já falei isso no outro vídeo, e temos 53. Um pouquinho mais, né? Se for 61, quase igual. Nós vamos precisar de fazer a campanha que a gente vem fazendo. Mas é regularidade. Todo mundo sabe, campeonato de pontos corridos é maratona, não é tiro, tá certo? Então nós vamos precisar de fôlego. Em outras palavras, nós precisamos de 8 vitórias. Se tivermos 8 vitórias nos 14 próximos jogos, perdendo tudo o resto, a gente deve passar. Ou ganhamos 7 vitórias e empatamos 3, com 4 derrotas. Uma campanha, porque 8 vitórias, nenhum empate em 14 jogos, é pouco provável. Mas 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas, não tem uma cara de factível? E é uma campanha possível para nós. E é uma campanha boa, uma campanha forte, mas que pode nos levar à luta pelo acesso. Hoje nós teremos 14 jogos a partir de agora. 7 em casa, o primeiro amanhã, e 7 fora. Nós precisamos de 7 vitórias. Então, aí também de novo, se ganhamos todos os 7 em casa, ganhamos todos os jogos em casa, praticamente subimos. Vamos precisar de 3 pontos fora. Não deve ser desse jeito, molinho, matematiquinho, quadradinho. Deve ter tropeço aqui, ganhando vitórias inesperadas lá. Por exemplo, nós tivemos uma vitória sensacional contra o Avaí, fora de casa. É uma vitória que não estava necessariamente na nossa conta, mas possível. Podemos ter algumas vitórias. Dentre as 7 que nós temos nos jogos fora, será que não tem nenhum jogo que a gente pode ganhar? Eu vou ler para vocês os jogos fora que nós temos. Olha só, Curitiba, jogo bem difícil. Brusque, já foi bem mais difícil. Hoje dá para sonhar. CRB, não só um jogo duro, mas um jogo possível e um jogo de confronto direto. Seria interessantíssimo ganhar esse jogo. Sampaio Correia, está caindo pelas tabelas. O ano passado nós ganhamos do Sampaio lá. É possível ganhar sim. Fora de casa ainda, Vila Nova, que deu uma sapatada em nós, em Campinas, time disputando o rebaixamento esse ano. O pessoal do Vila está super bravo comigo, porque acha que eu desdenhei do time do Vila Nova. Time fraco, então dá para sonhar em ganhar sim. Brasil de Pelotas, último colocado, fora de casa, pode ser que dê para ganhar. O que mais? E o último jogo contra o Botafogo lá, que é muito difícil. Então dá para eleger 1 ou 2 jogos desses 7 que podemos ganhar fora? Claro que sim. Claro que sim. E dos jogos em casa? Quantos são ganháveis? Na minha opinião, todos. Todos são ganháveis. Estou dizendo que nós vamos ganhar todos. Estou dizendo que não tem nenhum que a gente fala, caramba, é o Curitiba fora de casa. Nenhum. Então, na minha opinião, dentro de casa nós temos o Remo, que é a obrigação ganharmos amanhã. Depois tem o Cruzeiro, que dá para ganhar. Nós empatamos em Belo Horizonte. O time está, na minha opinião, não perde a não sei quantas partidas, mas não ganha. Então, dá para ganhar do Cruzeiro aqui, sim. Londrina, minha mãe do céu. Confiança, por favor. Vasco da Gama, mesma coisa, mesmo comentário do Cruzeiro. Dá pra gente ganhar aqui? Claro que dá. Inclusive, temos uma obrigação meio moral, porque tomamos uma sapatada lá desproporcional ao que deveríamos ter feito. Aí 2 jogos super importantes e ganháveis. Avaí em casa, Goiás em casa. Então, só para dizer para vocês, não é que nós já subimos, está longe disso. Bem difícil subir, mas nós temos times para fazer o resultado. Eu acho que nenhum desses daqui, nenhum desses caras da tabela que nós falamos, são jogos impossíveis de ganhar. Nós estamos jogando de igual para igual com todos eles. Claro, machucou o Regis, perdemos um monte de jogador, começamos a degringolar. Não vai acontecer.
Mas com o elenco que nós temos a possibilidade sim de sonhar com esse acesso por enquanto. A classificação hoje é, em primeiro lugar, o Curitiba, 48 pontos e faltam 14 vitórias. Né? Depois vem o Goiás, com 45 pontos, 12 vitórias. Depois o Botafogo, 44 pontos e 13 vitórias. Minha opinião, e na opinião de muitos, eu vi hoje já dizendo que o Botafogo já subiu. O Botafogo é o terceiro, com 44 pontos. Que o Botafogo já subiu e que a partir de agora, eu acho, segundo o comentarista, ele achava que o Botafogo já deveria começar o planejamento para a Série A do ano que vem. Pretensão um pouco demais, né? Enfim. Faltando, portanto, gente, uma vaga. Eu acho sim que os 3 primeiros têm a vaga muito bem encaminhada. Não ganha, mas muito bem encaminhada. Eles vão precisar de uma série muito negativa nos próximos 14 jogos para não conseguir os pontos que precisam. Dito isso, nós temos uma vaga à disputa. Na minha opinião, entre 3 times. CRB, hoje o quarto colocado com 41 pontos. Minha opinião. Guarani, quinto colocado com 38 pontos. E Avaí, sexto colocado com 37 pontos. Esses 3 times disputam a última vaga do acesso. Essa é a minha opinião no dia de hoje, 20 de setembro. Sinceramente, acho que temos boa possibilidade. Dentre esses 3, eu acho que nós temos o elenco mais equilibrado e com maior potencial. Hoje, 100% falando, nós temos um técnico, tudo nosso é equilibrado, não é nem supra-sumo e nem muito ruim. O Avaí tem um time mais velho, tem um time mais calejado, um time mais com medalhões, como Edilson, Betão, Valdívia e outros, certo? Copete. Então tem caras calejados, medalhões. O Guarani tem alguns caras com alguma certa experiência, mas tem muita molecada, jogos ruins, ainda altos e baixos. O CRB, na minha opinião, tem um time, para meu gosto, com peças fracas. Técnico limitado, uma defesa limitado, o meinha argentino lá, Diego, alguma coisa, tem demonstrado um valor. Eric joga nesse time. Lembra do Eric contra o Verdense? Aquele nosso. Joga nesse time. Então, é um time fraco, na minha opinião. E não está numa boa fase no momento. Né? Temos um confronto direto lá. Isso é uma dificuldade. Mas, dependendo de como tivermos na tabela, o empate é muito bom negócio. Então, tendo sido dito isto e definindo que, olha, o que precisamos fazer para subir? A possibilidade existe. Então, dentre os próximos jogos, gente, na minha opinião, eu dividiria. Tem a mini meta lá do Vadão, que acho que é uma boa conta, um bom tracking aí para a gente fazer. Agora, eu prefiro dividir da seguinte forma: os próximos 3 jogos que a gente tem, Remo em casa amanhã, obrigação de vitória, ponto. Depois nós temos 2 jogos difíceis. Curitiba fora de casa. Qualquer ponto que trouxermos é bom. Né? Cruzeiro em casa. Eu acho que dá para ganhar. E esses 3 jogos são os jogos que, se ganharmos ou fizermos bons pontos, é uma fase de confirmação de nós na briga. E se perdermos? Se perdermos, complica, mas temos que ganhar do Remo. Primeiro ganhar do Remo, depois nós vamos ver o que dá, como é que fica a tabela. Que a gente tem chance de entrar no G4, é possível que entremos no G4 só ganhando do Remo. Claro, o CRB joga fora de casa com o Pelotas, o Brasil de Pelotas, e pode perder a 4ª posição para a gente nesta rodada. Pode ser que não. Mas se conseguirmos isso, o jogo de Curitiba é um outro jogo. Tá certo? Ganhamos do Remo, CRB perdeu para o Brasil, nós entramos no G4, o jogo de Curitiba é um outro jogo. Tá? Jogo difícil, jogo que o Curitiba tem um bom time, mas que dá pra gente roubar ponto. E depois o Cruzeiro em casa, que acho que temos condições de futebol, se jogarmos bola,
Não essa porcaria que nós jogamos sexta-feira. Tá? Mas passou o derby, acabou, ó, acabou o derby, pressão do derby. Vamos jogar bola. Se a gente jogar bola, temos condição de ganhar do Cruzeiro. E depois desses 3 jogos, nós temos uma série de 5 jogos que é uma fase de reafirmação. Se nós estivermos na briga ainda, é hora de nós lavar um pouco a égua. Isso é grande verdade. Brusque caindo pelas tabelas, apesar de fora de casa. Londrina em casa, temos que ganhar. CRB fora. Confiança em casa. Sampaio fora. Esses são 5 jogos que nós temos que fazer, pelo menos. Nós temos 15 potenciais aí, 15 pontos disputados. Se nós fizermos pelo menos 10 nesses 5, de 10 a 12 nesses 5, nós estamos muito bem nessa cena. Muito bem na cena. Tá certo? E depois tem uma reta final muito dura, como foi no primeiro turno. Mas nós vamos jogar com o Vasco em casa, Vila Nova fora, Brasil fora, depois 2 jogos em casa. Então nós precisamos estar vivos nos 2 jogos, contra Avaí e Goiás em casa, e matar a classificação aí. Não podemos deixar para o último. Se a gente depender de resultado contra o Botafogo fora, vai complicar. Vai complicar demais. Então é isso. Acho possível, acho amanhã um jogo chave para o Guarani. Um jogo muito importante para o Guarani. Nós não podemos tropeçar. Amanhã não é jogo de tropeçar. Tropeçou, a gente começa a ir para o caminho da meiuca, do meio da tabela. Nós temos que ganhar amanhã. Claro que não matematicamente, porque você está falando, então, se empatar amanhã, por exemplo, você não falou que são 7 vitórias e 3 empates? Então e 4 derrotas? Ainda tem muita coisa. Claro que sim. Mas é um dos jogos que estão no nosso mapa como vitória. Nós temos jogos mais difíceis aí na frente. Então amanhã tem que ser a primeira das 7 vitórias. Tá certo? Minha sugestão de escalação não tem muito milagre, não tem muita invenção para fazer, mas eu tenho alguns pontos que eu gostaria de colocar para reflexão para o resto do campeonato. Tá? Rafael Martins. A gente falou muito já do goleiro. Nós não temos outra peça de reposição que seja melhor que ele. Essa é a grande verdade, pelo menos por enquanto. Tem um menino novo que chegou aí, Arthur Gás, não sei nem como é que joga. Mas hoje não dá para tirar o cara. Fez um derby bom? Talvez um dos melhores jogadores do Guarani no jogo contra a Ponte tenha sido o Rafael Martins em 3 jogadas. Não é que ele foi o Yashin, não. Ele fez 3 boas defesas, seguras, e conseguiu garantir para nós a vitória. O empate contra a Ponte. Né? Lateral direita, eu prefiro o Diogo Matheus, mas eu não estou ouvindo falar nele. Não sei se está ainda com o tornozelo virado, não recuperou, está em transição, a transição que nunca termina, está fora de forma, perdeu o ritmo, todas essas coisas aí que vocês ouvem direto. O fato é que o Diogo Matheus é mais jogador que o Ludic, sim. Acho o Ludic um péssimo jogador? De jeito nenhum. Foi mal nos últimos jogos? Não, não foi mal. Acho que ele é um jogador que recompõe não muito bem. Na defesa, ele não é muito bom. E é um jogador menos técnico do que o Bidu, por exemplo. Então, eu prefiro o Diogo Matheus. O Diogo Matheus jogando bem, nós temos um time mais seguro, principalmente para jogar contra os times como Curitiba, Cruzeiro e Vasco. Esses 3 jogos, eu prefiro o Diogo Matheus do que o Ludic. Porque o Ludic ainda está na fase do treme-treme, tá? Essa é a minha ideia, minha opinião. Mas é um bom menino, vem jogando razoável. Se não tem o Diogo Matheus, que vamos com o Ludic. Lateral esquerdo, Bidu, não tem nem o que falar. Zaga, Thales e Ronaldo Alves. O grande discussão aí poderia ser Ronaldo Alves ou Carlão. Ronaldo Alves, depois do derby que fez, não dá para tirar, né? Acho que é uma sacanagem tirar o Ronaldo Alves depois do derby que fez. Acho que fez um bom derby, muito bom derby. Como primeiro volante, Bruno Silva. Eu acho o Bruno Silva lento, fraco na marcação, como zagueiro nem pensar, como primeiro volante ok, mas fica só rodando voltinha e toca atrás, e às vezes erra passes muito fáceis. Contra a Ponte, quem não gosta dos meus comentários em relação ao Bruno Silva, veja contra a Ponte.
Erramos alguns passes e eu comentei no pós-jogo, às vezes armamos contra-ataque, que é um perereco. Rodrigo Andrade, mais técnico do que o Bruno Silva, bom jogador, às vezes meio cabeça oca, erra uns passes fáceis, também erra passe lá na frente. Pô, Elton, mas não pode errar um passe? Claro que pode, mas tem passe que é complicado quando erra lá na frente, porque arma contra-ataque. Então você tem um volante lento, perde a bola na intermediária, toma porco. A defesa fica desprotegida. E a gente toma muito gol, não é à toa. É a receita perfeita, um goleiro meia boca, um volante que protege mal a defesa. Depois a zaga é ruim, a nossa zaga, acho que todo mundo tem que concordar que nós temos que ter pelo menos 3 zagueiros bem razoáveis. A questão é que nós não temos uma proteção nem atrás e nem na frente muito forte. Essa é a grande verdade. Bom, tendo dito isso, eu acho que ainda como pensamento, desafio, proposta para o futuro, eu acho que na posição do Bruno Silva, a gente pode pensar na opção do Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo já jogou de líbero, o Luiz Gustavo já jogou de volante, ele tem um passe razoável, mais ainda, mudou, esqueceu como joga, não sei. Mas o que a gente conhece dele, ele é forte na recuperação, é um bom zagueiro até, apesar de um pouco baixo. Então, já que ele é baixo, coloca ele como volante e ele tem uma boa recuperação, uma boa marcação. Acho que a gente ficaria mais forte ali. Na segunda bola, tomaria mais a segunda bola. Tá? Sem perder qualidade de passe, sem perder liderança. É um cara que foi capitão também do nosso time. Bom, Regis, é impensável tirar ele agora. Então ele é um meia, o nosso meia é o Regis. Ok. No ataque, grande discussão. Vai Todinho, Lucão, quem sabe uma coisa diferente. Eu começaria contra o Remo, Bruno Sávio, Júlio César. Na frente. O Todinho jogou um jogo, jogou 70 minutos. Sim, está sem ritmo. Sim, não jogou nada. Não chutou um chute no gol. Minha opinião. Entra com o Todinho, vamos para Bafa, vamos jogar contra o Remo como nós jogamos os 10 primeiros minutos contra a Pinguela. Mas temos que jogar o primeiro tempo assim. Se conseguimos marcar um gol e o Todinho chutar alguma coisa no gol, pelo menos, começa a passar na prova. Começa a passar na prova. Primeiro tempo horrível, o Todinho não tocou na bola, arranca o Todinho no intervalo. E aí, duas opções. Ou vai de Lucão, que eu acho que é meio trocar o 6 pelo meia dúzia, com outro estilo, ou vamos de Alanzinho. Eu não sei o que tem o Alanzinho, mas vamos pôr o Alanzinho, empurra o Bruno Sávio na frente, Alanzinho, para a gente meter fogo nesse jogo. Nós precisamos meter fogo nesse jogo para ganhar o jogo amanhã. Tá certo? E aí, eventualmente, coloca o Lucão também, se precisar lá na frente, se não tiver marcado o gol. Mas assim, não é a primeira opção para mim. Essa é a minha escalação. Então amanhã, gente, jogo super importante, jogo que temos que ganhar. Acho que temos boas possibilidades. Tentei explorar o máximo possível as possibilidades para o campeonato e é super importante amanhã a gente ganhar para ficar muito vivo nesse campeonato, tá bom? Gente, um grande abraço para todo mundo, continue nos seguindo, vamos seguir no Instagram. A gente normalmente dá uns highlights lá falando, dá umas chamadas no Instagram, mas aqui no YouTube, sempre no pré-jogo e no pós-jogo nós vamos estar junto com vocês. Espero que vocês estejam curtindo. Um grande abraço e muita sorte pra gente amanhã. Grande abraço. Tchau, tchau.